Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 45, versículo 7. Vamos ler apenas um versículo, e mais à frente nós vamos ler outros textos. Eu vou lê-lo para que você possa ouvi-lo e para que nós possamos receber a palavra de Deus. Livro de Salmos, capítulo 45, versículo 7. Amém? Ao final do versículo, toda a igreja de Cristo diz amém. Tu amas a justiça e odeias a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Diga comigo, tu amas a justiça e odeias a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, diga, o meu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Podeis tomar assento. Nós hoje vamos falar sobre alegria e dentro do contexto bíblico e sobre a bênção de Deus, o óleo da alegria sendo derramada sobre cada um de nós. O mundo tem uma ideia de felicidade, o mundo tem uma ideia de alegria, mas a palavra de Deus diz que a alegria que o Senhor nos dá, que a sua paz e a sua alegria, o mundo não pode nos dar. Por isso você que buscou a felicidade, a alegria nas coisas deste mundo, o que você está para receber hoje é totalmente diferente. A alegria que uma pessoa tem, que é filho de Deus, é totalmente diferente da alegria que o mundo pode te dar. É totalmente diferente do que ganhar na loteria. Muitas vezes os cristãos pensam, se eu ganhar na loteria, se eu ganhar na Mega Sena, se eu tiver muito dinheiro, se eu tiver um carro, se eu tiver isso, se eu tiver aquilo, eu vou ser feliz, eu vou ser alegre. Mas tudo isso é passageiro, tudo isso se consome, tudo isso a traça corrói, e nada disso é a verdadeira alegria que vem do óleo, que vem de Deus, que é a unção de Deus, para que possamos verdadeiramente estarmos felizes e alegres. Diga, a alegria é uma unção. Diga, a alegria é o óleo do Senhor, é o óleo da alegria. E para que eu possa estar alegre, eu preciso receber a unção que vem de Deus. Por isso que o mundo não tem, porque a verdadeira alegria é o óleo, é a unção, é o Espírito de Deus sobre cada um de nós. E isso o mundo não tem. Isso o mundo não pode te dar. Isso o mundo não vai te dar à sua casa e aos teus filhos. Isso é só Deus que pode te dar. Diga para a pessoa que está do seu lado, só Deus pode te dar alegria. Diga para a pessoa que está atrás de você, olhe para trás e diga para ela, só Deus pode te dar a verdadeira alegria. Só que eu vou passar uma ilustração para que você entenda o que é a alegria. Eu gostaria que nesse momento você imaginasse um grande hospital. Um hospital onde muitas pessoas entram de emergência, onde muitas cirurgias, operações complicadas do cérebro, do coração estão sendo realizadas. E de repente, sem mais, sem menos, a energia acaba. O que acontece com essas pessoas? O que acontece com essas pessoas que estão passando por uma cirurgia? O que acontece com essas pessoas? Elas vão ficar no escuro. A cirurgia vai ser interrompida. Não vai haver visão para que a cirurgia possa ser feita. Os instrumentos não vão funcionar. Mas a alegria é o que faz as coisas funcionarem. A alegria é essa energia, é essa força, é esta unção que move, que traz a luz, que faz as coisas funcionarem, que faz as coisas operarem. É lógico que hoje, com a tecnologia, todos os hospitais, eles estão capacitados para se acontecer a queda de uma energia, aquele hospital ele tem uma
reserva de energia. E por isso os hospitais, hoje, acabando a energia, eles continuam funcionando. Porque senão, as pessoas que ali estavam, dependentes do aparelho, iam acabar falecendo. A energia, a alegria é como essa energia. Se faltar a alegria na sua vida, a sua vida acabou. A partir do momento em que acaba esta unção, em que não há o óleo da alegria, a partir do momento em que não há alegria no seu coração, a sua vida se apagou. A sua vida se encerrou. Por isso que é tão importante ter esta energia, ter esta força, ter este óleo e esta unção, para que a sua vida possa continuar a existir, para que você possa ter força, energia, azeite, a unção de Deus, para que você tenha vida e vida em abundância e possa conquistar muitas coisas. Você está entendendo a importância da energia? Você está entendendo a importância desse poder, deste óleo, desta unção que Deus derrama sobre os seus filhos? Sem este óleo, sem esta unção, sem esse espírito de alegria sobre a minha vida deixa de existir. Deixa de valer a pena. Nós estamos vivendo uma crise de alma. Hoje se fala que a principal doença, e a doença que vai superar o câncer, é a depressão, é a tristeza. As pessoas buscando um meio de tirar a sua vida. Por quê? Porque não tem a alegria. E quando não tem alegria, não vale a pena viver. É como se estivesse morto. É como um hospital que para de funcionar. É como uma vida que deixa de existir e deixa de conquistar. Você precisa ter essa energia. Você precisa ter esse poder. Você precisa ter esse óleo e esta unção. Você precisa desse Espírito de Deus sobre a sua vida. E acima de tudo, você precisa ter uma reserva. Diga, eu preciso desta unção. Mas a Bíblia diz que esta unção é dada aos filhos de Deus. Quantos aqui são filhos de Deus? Todos aqui são filhos de Deus? Eu quero perguntar de novo, quero ouvir um amém bem convicto. Quantos aqui são filhos de Deus? Ah, agora eu acredito. Agora eu acredito. Até o Leonardo acredita agora. Mas a palavra de Deus diz, no Salmos 45:7, que fala sobre a unidade de Cristo com a sua noiva, diz, tu amas, diga, eu amo a justiça. A primeira coisa, para que eu possa receber esta unção, porque ela não vende, ela não está contida em uma pilha, em uma bateria. Ela vem dos céus. E ela está reservada para os filhos de Deus. E ele diz que aqueles que amam a justiça. Diga, eu amo a justiça. E o que é amar a justiça? Amar a justiça é você estar do lado certo, a favor da palavra de Deus. É você não aceitar as coisas erradas. É você não aceitar as injustiças que acontecem no dia a dia. Quando você vê uma injustiça e você finge que não vê, você está concordando com a injustiça. E aí a alegria não vem sobre o seu coração. Para eu receber, diga, para eu receber o óleo da alegria sobre a minha cabeça, eu preciso amar a justiça. O que é certo, o que é errado, é errado. A palavra do cristão deve ser sim, sim, não, não. Devemos estar a favor das crianças, dos pequenos. Temos que estar a favor das viúvas, dos necessitados, dos carentes, dos estrangeiros. Não podemos aceitar a injustiça, a corrupção. Quantos venderam o seu voto nessa eleição? O candidato bate na porta. Se você votar em mim, eu te dou uma dentadura. Te dou uma cesta básica. Se você não amar a injustiça, a unção não é derramada sobre a sua cabeça.
Diga: a partir de hoje, eu amo ainda mais a justiça. E o segundo item que diz nesse salmo e nesse versículo em especial é: tu amas a justiça e odeia, diga, eu odeio a impiedade. Odiar é algo muito forte. Há algumas passagens na Bíblia que Deus diz que odeia algumas coisas, algumas pessoas e o comportamento de alguns povos. Mas quando você fala eu odeio, é algo muito forte. Quando Deus fala eu odeio isso, eu odeio o que este povo fez, é uma palavra muito forte. Mas a verdade é que para que sobre a minha cabeça e a sua cabeça venha do céu, dos céus, do trono de Deus, o óleo da alegria, você precisa odiar a impiedade. Agora, o que é odiar a impiedade? Odiar a impiedade significa odiar a falta de zelo para as coisas de Deus. Se você não leva as coisas de Deus a sério, se você não respeita as coisas de Deus, se você não obedece à palavra de Deus, a unção de alegria não é derramada sobre a sua cabeça. A palavra não diz que você tem que frequentar uma igreja, que você tem que ter uma carteirinha de membro, que você tem que ser um obreiro, que você tem que ser batizado. A palavra de Deus diz que aquele que quer receber a unção de alegria precisa amar a justiça e odiar a impiedade. Odiar a impiedade. Diga, eu amo a justiça e odeio a impiedade. Odiar significa odiar, não aceitar, ser inimigo da impiedade. A falta de respeito hoje com a igreja, a falta de respeito hoje com os líderes, a falta de respeito hoje com a palavra de Deus, a falta de respeito, a falta de zelo com as coisas de Deus está aumentando. E quanto mais aumenta, mais o povo está triste. Porque a unção de alegria não é derramada para aqueles que são ímpios, que amam a impiedade. Diga de novo, eu amo a justiça e odeio a impiedade. Amém. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Você vai ser mais alegre do que o seu patrão. Você vai ser mais alegre do que as pessoas que têm casas, carros. Você vai ser mais alegre do que as pessoas que estão lá fora. Porque a alegria que vai vir sobre a sua cabeça é o óleo que o Senhor derrama sobre os seus filhos. Tem um momento na passagem e na palavra em que Jesus está conversando com os seus discípulos. E o texto está na missão dos discípulos. Jesus está falando sobre a missão, sobre o que deve ser feito, como deve ser feito. E quase no final desta mensagem, em que Jesus está falando com os filhos de Deus, com os discípulos de Jesus, fala que ele se alegrou no Espírito. Diga, se alegrar no Espírito. Não precisa abrir a sua palavra, mas eu vou ler para você. Lucas 10, 21, 22. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes, e as revelastes às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai, nem quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Nós estamos numa passagem muito importante. Jesus está conversando com os filhos de Deus, com os seus discípulos mais próximos. Ele está falando sobre a sua missão, sobre o seu propósito, o que Jesus vai fazer e o que os discípulos devem fazer, como eles devem viver e como a palavra de Deus deve ser ministrada e levada aos necessitados. E em determinado momento a palavra para, a mensagem encerra e diz que Jesus se alegrou no Espírito. E diz que ele se alegrou por causa de uma revelação, de um conhecimento, de algo que Deus mostrou a eles. Mas o que é isso? Que Deus Pai, por intermédio do Filho, Jesus Cristo,
está ministrando e revelando aos seus discípulos, aos filhos de Deus. Ele está revelando o Pai. E ele diz: ninguém conhece o Pai se eu não levar ao Pai. E ninguém conhece o Pai se o Pai não me usar para levá-lo ao Pai e para me apresentar. Diga: Jesus Cristo quer apresentar o Pai. Uma das principais missões de Jesus nessa terra foi estabelecer a ligação, a conexão dos filhos de Deus com Deus. E quando isso é falado, e quando isso é revelado na palavra, diz que Jesus se alegrou. Diga: eu tenho um Deus, e Ele é o meu Pai. Nós vamos ter o tema de 2015, na terça-feira. Quantos aqui podem estar na terça-feira? Terça-feira à noite, a reunião do apóstolo Gerson, da campanha Obed-Edom. Na terça-feira, o apóstolo Gerson vai trazer a primeira mensagem com o tema de 2015. Diga comigo: 2015, o ano da paternidade espiritual. O apóstolo Gerson vai trazer uma palavra muito boa e especial. É uma palavra profética e apostólica, que vai ser a palavra rema e direção de Deus, para que nós, como igreja, possamos viver em 2015. Diga: 2015, o ano da paternidade espiritual. E nós estamos vendo aqui no texto que quando os discípulos recebem essa revelação de quem é Deus, do Deus Pai, eles se alegram. Porque não tem uma coisa pior na vida de uma pessoa, é não ter pai, é ser abandonado pelo pai. E a pior coisa no mundo espiritual é não conhecer o Deus Pai. Quantos aqui são filhos de Deus? Então você tem que conhecer o seu Deus Pai. E 2015 é o ano da identidade. É o ano de trabalharmos a paternidade, a identidade de uma igreja, de um povo, para serem filhos legítimos de um Deus vivo. Terça-feira, não perca. Falta no trabalho, falta na escola, dá um jeito. Você já faltou por tantos motivos tolos e trouxas, inúteis. Quantas vezes você já faltou no serviço para ficar em casa dormindo? Quantas vezes você não conseguiu ir para o trabalho porque estava bêbado? Eu estou falando de mim, não se escandalize não, que eu estou dando meu exemplo. Muitas vezes eu faltei para ficar dormindo até mais tarde. Muitas vezes eu faltei no serviço porque não tinha condições físicas de ir trabalhar. Mas da mesma forma que eu servi Satanás e ele me escravizou, hoje eu sou servo de Deus. E o que eu fiz para ele, eu faço muito mais para o meu Deus hoje. E o que você entregou para o diabo, você tem que superar em muito para o seu Deus. Então, quantas vezes eu faltei no serviço, na escola, na faculdade, hoje eu tenho o prazer de faltar e dizer: eu vou para a igreja. Ai, mas pastor, e se me mandarem embora do serviço? O que tem? Arruma outro. Quando eu estava no mundo era assim, eu faltava porque estava bêbado, me mandavam embora. Arrumava outro, era mandado embora, arrumava outro. Agora na casa do Pai você não pode fazer nada, nenhum sacrifício. É uma convocação. Terça-feira à noite. Faça algo de valor. Tem uma vez que um cantor... Desculpa, escapou. Não deveria ter falado que era um cantor. Uma pessoa chegou e um pastor perguntou para ele: olha, você era muito louco. Você cheirava, fumava, você fazia tudo de errado. Fala para mim uma loucura que você fez depois que você se tornou crente. E aquela pessoa que tinha sido drogado, um prostituto, um largado na rua, que gastou dinheiro, fez loucuras no mundo. Ele chega para aquele pastor e fala: olha, um dia estava eu, a minha esposa e os meus filhos e começou a chover. E eu falei para minha esposa: está chovendo, vamos na igreja? Vamos. E eu fui no dia que estava chovendo, pastor. Falei: ai meu Deus. Quando estava no mundo, passava o carnaval inteiro molhado debaixo de chuva.
Aí agora para vir na igreja num dia de chuva é um sacrifício. É a maior loucura que eu fiz para Deus. É o dia que estava chovendo muito, pastor, eu fui para a igreja. Quantas vezes nós fizemos coisas e fizemos loucura para o mundo e para Satanás, para satisfazermos a nossa carne e sermos obedientes à nossa carne e a Satanás. Mas para obedecer e fazer uma loucura para Deus, muitas vezes pensamos 1000 vezes. Você pode fazer uma loucura para Deus? Você pode fazer uma loucura para Deus? Eu sei que você não vai morrer, tenho certeza que você não vai morrer de amores por Ele. Mas isso Ele já fez, você não precisa fazer. Mas que tal você fazer uma loucura de verdade para Deus? E mostrar e provar para Deus que você o ama tanto quanto Ele. Não ao ponto de morrer, mas ao ponto de viver o Evangelho de verdade. Fica o convite para terça-feira. Uma palavra especial sobre paternidade espiritual. Mas nós estamos aqui falando de Jesus, onde há uma alegria no Espírito. Não é uma alegria momentânea, é uma alegria no Espírito. E nada melhor do que nós falarmos sobre alegria do que falarmos do filho pródigo. Quantos aqui conhecem a história do filho pródigo? Quantos aqui já foram um filho pródigo? Quantos aqui já foram um pai pródigo? Uma mulher pródiga? Quantos já saíram da sua casa? Já saíram da casa de Deus? Eu vou ler em Lucas 15, do 20 ao 24. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Diga aí, o beijou. Amém. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cerrado e matai-o, e comamos e alegramo-nos. Diga, e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Diga aí, começaram a se alegrar. Eu quero que você entenda que dentro do contexto bíblico e da unção, do óleo de Deus, da alegria, ela nunca é para uma pessoa. O mundo fala de alegria, e quando se fala de alegria, fala de uma alegria pessoal, individual. Diga, isso não é alegria. Isso é egoísmo. A alegria do mundo, na verdade, é um grande egoísmo. Porque para eu ser alegre, o outro tem que estar triste. Para eu vencer, o outro tem que ser um derrotado. Isso não é alegria. Esta é a falsa alegria do mundo. É a falsa alegria do mundo. Porque na alegria do contexto bíblico, só existe o óleo da unção, esta energia, este poder, este Espírito de Deus, que alegra no Espírito e que traz a revelação de quem é o Pai, quando duas pessoas estão alegres. Se o marido estiver alegre e a mulher triste, não é a alegria de Deus. Se os pais estiverem alegres e os filhos não estiverem alegres, não é a alegria de Deus. A alegria de Deus está ligada à unidade. Está ligada a mais pessoas. Agora nós vamos falar do filho pródigo, mas a verdade é que as pessoas costumam falar sobre 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho perdido, não é isso? Mas não são 3 parábolas, é uma só parábola. A Bíblia fala que é uma só parábola. E é uma das maiores parábolas que tem na Bíblia e uma das mais importantes que tem. Agora, que você possa pensar comigo. E a pessoa que está do seu lado, pense junto. O pastor tinha 100 ovelhas. E ele perdeu quantas? Uma. Em porcentagem, quantos por cento ele perdeu? 1%, não é isso? É? 1%. Ele perdeu 1% do que tinha. Ele tinha 100 ovelhas e perdeu uma ovelha. Ele perdeu 1%. Diga, é muito pouco. Mas ele foi atrás de 1%.
Não é isso? Estou errado ou estou certo? Agora vamos para a segunda parte desta grande parábola. Diz que uma mulher tinha quantas dracmas? 10 dracmas. E ela perdeu quantas? 1 dracma. Quantos por cento ela perdeu? Ela perdeu 10%. É pouco ou é muito? Depende. Mas essa mulher foi atrás da dracma perdida ou não foi? Foi ou não foi? O pastor foi atrás de uma ovelha, 1% do seu rebanho. Esta mulher foi atrás de 1 dracma, 10% das suas dracmas. Agora, vamos chegar ao momento mais importante dessa reflexão. O pai tinha quantos filhos? 2. Quantos filhos se perderam? 1. Porcentagem? 50%. A pergunta é, por que o pai não foi atrás desse filho? Se o pastor foi atrás de 1%, se a mulher foi atrás de 10%, por que um pai não foi atrás de 50% da sua família e da herança que tinha sido dada a um filho? Eu comecei perguntando quantos aqui são filhos, não são? E eu queria uma resposta bem convicta, não é? Quantos aqui são filhos? Amém. Aqui não tem ovelha, aqui não tem dracma, aqui tem filhos. O pastor vai atrás da ovelha, a mulher procura a dracma, mas o pai não vai atrás dos filhos. Diga, eu faço o que eu quiser da minha vida. Não, fala com mais força, fala com mais juventude. Cadê os jovens? Fala, eu faço o que eu quiser da minha vida. E é verdade mesmo. E é verdade. É verdade. O pastor vai atrás da ovelha, a mulher vai atrás da dracma, mas o pai não vai atrás dos filhos. Deus não vai atrás de você. Eu não vou atrás de você. Você quer sair da igreja? Eu quero que você vá na minha bênção. Eu quero que você saia na mesma disposição. Eu quero que você saia daqui muito abençoado. Eu quero que você saia com toda a bênção e a herança do Deus Pai sobre a sua vida. Eu não vou tentar te convencer a ficar. Eu não vou tentar te impedir. Porque os filhos decidem sobre a sua vida. Quantos aqui ainda são filhos? Então vocês decidem sobre a sua vida. Você é muito importante. Você é muito valioso. Você é mais importante do que uma ovelha. Você é muito mais valioso do que 1 dracma. Muito mais importante do que as 10 dracmas. Mas você faz o que você quiser da sua vida. O pai ensina. O pai orienta. O pai corrige. Mas quem decide? Diga, sou eu. Por isso, quando você quiser sair, saiba que eu vou ter prazer em te abençoar. Eu não vou entrar em brigas, em discussões. Eu vou dizer, eu vou poder te dar, tudo que eu puder te dar, eu vou te dar. Eu vou orar, eu vou pedir as bênçãos do céu. Eu vou pedir as muitas bênçãos e a herança de Deus, do Pai, para poder te dar. Porque eu não quero que você saia daqui de qualquer jeito. O meu propósito é que você entre neste lugar. E eu, como ministro, representante do Deus Pai, um pai espiritual, um pastor, um apóstolo, eu quero que você venha aqui, para este lugar, para ser abençoado. E se você quiser sair, eu quero que você saia muito abençoado. Mas a palavra de Deus diz que o filho mais novo foi. Com a permissão, com a bênção e com a herança do pai. E ele saiu e foi para muito longe. E começaram as necessidades. Começaram a vir os problemas, a miséria. O filho foi embora. Foi viver a sua vida. Mas os problemas começaram a apertá-lo. E ele perde tudo que o pai deu. E ele vai trabalhar na pior função, que é cuidar de porcos, um animal sujo, imundo, e dentro do contexto bíblico e judaico, símbolo de maldição.
E ele vai para este lugar. E a verdade é que algumas pessoas são tão pobres que não tem nada além de dinheiro. Você deve conhecer alguém. Você deve conhecer alguém que tem dinheiro. Que tem dinheiro. Estou falando, sabe aquela pessoa que tem dinheiro? Mas a verdade é que algumas pessoas são tão pobres que não tem nada além de dinheiro. Conheci uma pessoa que há uns anos atrás ela ganhava 10 mil. Hoje já é um valor alto, não é? Ah, pastor, se eu ganhasse 10 mil. Que você ganhe muito mais do que 10 mil. E se eu não estou louco e sou profeta para você, diz amém e recebe. Porque Deus vai levantar muitas pessoas prósperas neste lugar. Pessoas sábias, prósperas. Deus vai enriquecer muitas pessoas neste lugar, na nossa comunidade. Mas ele ganhava 10 mil e ele passava fome. Não dá para acreditar numa coisa dessa. Não dá até acontecer com você. Não dá até que eu seja o filho pródigo. Porque eu posso ganhar 10 mil, 100 mil. A maioria das pessoas que ganharam na loteria, na Mega Sena, hoje estão passando fome. Por isso, existem pessoas que são tão pobres que não possuem nada além de dinheiro. A alegria do filho quando ele sai da casa, parece que sai aquele peso. Ele sai leve, feliz, alegre, conquistador, aventureiro, festeiro. Mas as coisas vão se acabando, vão se destruindo, ao ponto dele ter o pior emprego. Quero falar para você que o seu emprego vai mudar. Tem muitas pessoas que são filhos de Deus, mas estão trabalhando nos piores empregos. Seja fiel no emprego que você está. Seja honrado no emprego que você está. Mas os filhos de Deus vão crescer e vão ter os melhores empregos de Suzano do Alto Tietê. Mas o jovem sai, cheio de alegria, de festa. Agora eu sou dono do meu nariz, o meu pai não vai mais me atrapalhar, eu vou fazer o que eu quero, vou fazer do jeito que eu quero. E o tempo passa, a alegria passa, as festas acabam, o dinheiro acabou, e ele tem que ir trabalhar e no pior emprego. Mas, da mesma forma que quando o filho quis sair e o pai o abençoou, quando ele volta, o pai o abençoa de novo. As bênçãos de Deus são ilimitadas. Não há limites para a bênção e a herança de Deus sobre a sua vida. Por isso, se você saiu e desperdiçou tudo que Deus te deu, saiba que as bênçãos de Deus são ilimitadas. E da mesma forma que Ele te deu, quando você saiu, Ele vai te dar quando você volta. E diz que quando o filho, depois na dificuldade, passando fome, desejando comer a comida dos porcos, e não podia, ele cai em si, se arrepende, ele diz: pequei contra os céus, pequei, mas eu vou voltar para a casa do meu pai. Diga: chega uma hora em que eu preciso voltar. E o filho pródigo, ele volta. E o filho pródigo está voltando. E de longe o pai o avista. E o pai corre, lança-lhe ao pescoço e lhe beija. É um relacionamento íntimo. É um relacionamento de pai para filho. Onde tem abraço, onde tem beijo. O pai não falou: ai, que moleque nojento, vai tomar um banho primeiro. E depois você vem falar comigo, porque eu tenho algumas coisas para te falar. Eu preciso te dar um sermão. Tem coisa que só a vida vai ensinar. Tem coisa que os seus pais não vão te ensinar. Tem coisas que o pastor não vai te ensinar porque você não quer aprender. Mas a vida ensina. E quando o filho volta, o pai não precisa dar mais sermão.
E o pai volta, o filho volta e o pai corre em direção a ele, se gruda no pescoço dele e o beija. E aquele jovem estava agora fracassado, falido, fedido, cheirando a porcos, com muita fome, e o pai não fala: primeiro vai se trocar, primeiro vai tomar um banho e depois a gente conversa. Quando uma pessoa está má, ela tem que vir do jeito que está. Ah, pastor, eu não vou na igreja porque eu ainda não sou santo. Ah, pastor, eu não vou na igreja porque eu ainda bebo, porque eu ainda fumo. Ah, pastor, eu não vou para a igreja, nem te conto ainda. Ó, pastor, vai orando por mim porque um dia eu volto. Volte do jeito que você está. E o pai o abraça e o beija. Diz que ele se grudou ao pescoço, porque o pescoço é o símbolo da ligação. Deus é a cabeça, Jesus é a cabeça e nós somos o corpo. Ele se ligou, ele abraçou o pescoço, que é o símbolo da ligação entre nós e Deus, e o beijou. Um relacionamento íntimo, de pai para filho, não era um relacionamento frio, sem olhares, sem abraços, sem uma palavra, sem beijos. Era um relacionamento de verdade, mesmo depois de tudo o que aconteceu. Em seguida, o pai dá uma ordem: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo. Diga: melhor roupa. No livro de Isaías diz que as nossas vestes vão ser trocadas, vestes de cinzas por vestes de alegria. Diga: eu preciso vestir a roupa adequada, trocar, tirar as vestes de cinza, de tristeza, de morte, e colocar e vestir as vestes de alegria. Outra coisa que o pai fala: e põe-lhe um anel na mão. E pondo-lhe um anel na mão. O anel é o símbolo da aliança, do pacto, da ligação, dos dois serem um só. O pai e o filho são um só. E ele coloca o dedo no anel, que representa os dois serem um só. O filho, a partir de agora, não só tem a aceitação do pai, não só recebeu o abraço, o beijo, o carinho, o afeto do pai, o abraço caloroso de recepção, não só tem vestes de nobre, de alegria para uma festa, mas ele tem um anel que representa: eu sou um representante do meu pai. Eu sou o filho do Deus vivo. Eu tenho uma aliança, eu tenho um anel. Nós somos um só. E este anel é o anel de selar. O que o filho falar, ele está falando em nome do pai. Diga: o que eu falar, eu estou falando em nome do pai. E pondo-lhe um anel na mão, e em seguida, e alparcas nos pés, sandálias, sapatos nos pés. Porque a pior coisa que tem é uma pessoa que está descalça. É uma pessoa que não tem proteção para os seus pés, que não pode caminhar, e por onde caminha, tem que caminhar com muito cuidado para não pisar em pedras pontiagudas, em espinhos e ferir os pés. Porque se ele ferir os pés, ele não vai conseguir caminhar, ele não vai conseguir continuar na vida e não vai conquistar. Por isso o pai fala: coloca sapatos, coloca sandálias no pé dele. Os sapatos é o símbolo do respeito e da honra. Na época da escravidão, o símbolo de um escravo liberto é quando ele recebia um sapato do seu senhor. Quando ele recebia um sapato do seu senhor, estava dizendo que ele estava liberto. Os sapatos, as sandálias, representam uma nova mente, uma mente liberta, uma mente de filho, de nobre, que sabe por onde anda e que tem passos firmes, passos de vitória. Diga: onde eu colocar os meus pés, o Senhor me dará por herança. Em seguida diz: e trazei o bezerro cevado, e matai-o e comamos. Não existe festa, não existe alegria sem comida. É uma das necessidades básicas do ser humano. Tão básica, que é essencial para a vida.
Jesus usa o comer em toda a sua palavra. Ele diz que nós devemos comer a sua palavra. Se você quer ter alegria, se você quer ter uma vida espiritual, você deve comer esta palavra, viver esta palavra. Se você quer ter vida, vida em abundância e vida eterna, você deve ceiar e comer do corpo e beber do sangue de Cristo. Por isso aqui fala de um bezerro cevado, e matai-o e comamos, e alegremo-nos. Diga, e alegremo-nos. Depois que estas coisas são feitas, depois que há uma conversão, depois que há uma mudança na vida, no estilo de vida, depois que há uma mudança de vida, de mentalidade, de coração, depois que há uma mudança de trabalho, porque o filho foi para lá e diz: eu não sou digno de ser o seu filho, me trate como um dos seus trabalhadores diários. E o pai não aceitou isso. O pai o restituiu em tudo. O pai não quer trabalhadores. Para fazer a obra é necessário trabalhadores, servos, bons e fiéis, ceifeiros. Sempre como pastor estou pedindo: Deus, envia ceifeiros, envia trabalhadores bons e fiéis. Dentro de algumas semanas vamos começar o curso para cooperadores e obreiros, para as pessoas que querem trabalhar na obra de Deus, envolvidos na oração, no evangelismo, na visita, em ganhar vidas, e principalmente no projeto Obed-Edom, cuidar da casa de Deus, cuidar de vidas. Mas o Senhor, a verdade é que o Senhor não quer trabalhadores bons e fiéis. Ele quer filhos fiéis. Porque com o trabalhador não dá para ter um relacionamento de pai para filho. O trabalhador não recebe herança, ele recebe um salário, uma bênção, uma recompensa. Mas o Senhor quer ser, e Ele é Deus Pai, e Ele está em busca dos seus filhos. Porque os filhos, pode haver um relacionamento, pode haver abraço, beijo, pode haver restituição, porque é o filho que herda as bênçãos de Deus. Por isso ele diz: e alegremo-nos. A palavra-chave do filho pródigo é: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Você deve estar pensando: pastor, você está falando sobre alegria? E está falando para pessoas que estão voltando para a presença do Pai? É isso mesmo. É isso mesmo. Porque tem muitas pessoas que estão na igreja, mas não estão na igreja. Tem muitas pessoas que estão frequentando quatro paredes, mas não têm relacionamento com o Pai. Não tem intimidade com o Pai. Não existe abraço, não existe afeto, não existe beijo, não existe respeito, não existe honra. Estão entre quatro paredes, mas não fazem parte da igreja de Cristo. Estão entre quatro paredes, no meio do povo de Deus, mas não estão tendo relacionamento com Deus de filho para pai. Deus é perverso. Está com um chicote, esperando eu errar, para me castigar. Deus é aquele que eu faço trocas. Eu faço um voto, eu dou isso, ele me dá aquilo. Deus é aquele para quem eu trabalho. E como é chato trabalhar para Deus. Como é chato orar, evangelizar e visitar. Pode ser que o seu relacionamento com Deus esteja superficial. Em um Deus distante. Em um Deus qualquer. Em um Deus carrasco. Em um Deus Senhor. Que te explora. Mas o filho pródigo, de muito longe, caiu em si e voltou à casa do pai. Caindo em si, se arrependendo, voltou à casa do pai. E voltou a ter intimidade com o pai. E foi restituído, e foi abençoado, e foi honrado, e recebeu autoridade. E houve uma festa e se alegraram. Diga: a festa é para os filhos. Quantos ainda são filhos de Deus? Agora, a história com o filho pródigo termina aí. Com o pai, o filho, os servos e o amigo daquele pai, os vizinhos, toda a comunidade em uma grande festa se alegrando.
Mas também diz que havia um filho mais velho. E o filho mais velho era um bom trabalhador e um bom servo. Todos os empregados já tinham chegado. E ele é o último a voltar do trabalho. É um filho muito trabalhador. Mas um filho também que está distante do pai, que não tem relacionamento com o pai e que está triste, amargurado. E ele não quer participar da festa. Se a alegria for só sua, é egoísmo. A alegria do filho pródigo foi a alegria do pai, de toda a casa, de todos os servos e de todos os vizinhos daquele senhor de terra. O único que não se alegrou foi o filho mais velho. Por isso, quero deixar bem claro que esta alegria do filho e do pai é uma alegria verdadeira. Daquele que estava morto, mas voltou a viver. Daquele que não tinha energia, que não tinha poder, que não tinha óleo, unção, que não tinha autoridade, que não tinha vestes, que não tinha anel, que não tinha sandália, que não tinha festa. Mas agora tem óleo de alegria. Mas o filho mais velho diz: eu não quero participar dessa festa. Hoje o que mais tem dentro das igrejas é: eu não concordo com o pai. Eu não concordo com o pastor. Se fosse eu faria diferente. E o filho mais velho começa a reclamar com o pai. Como você faz isso? Se fosse eu, faria de jeito diferente. Se fosse eu, não trataria esse filho desse jeito. Se fosse eu, não faria uma festa. Se fosse eu não faria isso, eu não faria desse jeito, eu faria desse outro jeito. Eu quero saber quem é o pai, quem é o dono da casa. É o filho ou é o pai? O pai vai fazer. Deus faz do jeito que Ele quer. Diga: Deus faz do jeito que Ele quer. E não do jeito que os filhos querem. Até que o pai falou: se você quiser a minha bênção, eu te dou. Se você quer a minha bênção e a minha herança, eu já te dei. Tome posse e vai. Você não é uma ovelha. Você não é uma dracma. Você é um filho amado. Às vezes, um filho pródigo, imaturo, aventureiro. Às vezes, um filho velho, chato, ranzinza, crítico, querendo se colocar no papel de pai, no papel de Deus. Mas mesmo assim, o pai te ama. Deus te ama. E Ele te dá todas as bênçãos, seja para você sair, ou seja quando você volte à casa do pai. Você pode sair com toda a alegria, com toda a bênção, prosperidade e herança. Mas se não tiver um relacionamento com o pai, tudo se perde, inclusive a alegria, o óleo da alegria. Diz: o óleo da alegria vem do pai. Por isso, eu devo estar na casa do pai. Diga: é só na casa do pai que tem o óleo de alegria. Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho.